Bom dia, Pai, bom dia, Filho, bom dia, Espírito Santo, bom dia, povo abençoado por Deus, que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja conosco nesta manhã abençoada, neste início de semana, que o Senhor venha nos trazer a paz, a sabedoria, a força e que nós venhamos olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, que nós venhamos ser pacientes, compreensivos, mansos e prudentes. Amém? Começando agradecendo ao Senhor pela noite de sono, agradecendo a Ele pelo dom da vida, esse ar que nós respiramos. E hoje o Espírito Santo esteja no controle das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe nossas vidas. Vamos hoje meditar na palavra do Senhor, nosso pãozinho diário, que se encontra hoje aqui no livro de Tiago, capítulo 1, os versículos são do 19 ao 26, que vai nos falar sobre a prática da palavra. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e suas prefluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, então vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Louvado seja Deus. Então a palavra do Senhor hoje nos chama a atenção acerca de ler a palavra e praticar, né? E às vezes sai da nossa boca palavras torpes, né? Como está na palavra do Senhor, que a gente não pode proferir palavras torpes. Às vezes nos iramos, né? Às vezes, não todas as vezes estamos irados, mas é comum, né? A palavra do Senhor fala que a gente ira, né? Irai-vos e não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, porque Deus sabe que o homem se ira, mas nós temos que buscar o controle das nossas emoções, não é? Principalmente para os coléricos sanguíneos, que ao irar-se já vai logo tomando uma atitude de falar, e quando nós respondemos quando estamos irados, a tendência é falar coisas que não é para sair naquele momento. Portanto, meus amados irmãos, olha o conselho aqui, né, desta epístola. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Nós temos uma boca e às vezes nós falamos demais. E a palavra nos ensina que a gente tem que ouvir mais, né? Falar menos,
falar no momento necessário, no momento oportuno, para que a gente não venha se prejudicar e prejudicar ao nosso próximo, né? Porque o homem que lê a palavra e não pratica é semelhante àquela pessoa que acaba de se ver no espelho, né? Chega na frente de um espelho, se olha, quando sai dali já esqueceu. Não é comum acontecer isso, né? Quando nós nos olhamos no espelho é para a gente se ver, né? Como eu estou me vendo aqui nesta tela, eu estou vendo como eu estou. E não é comum esquecer. Quando eu terminar, eu sei como é que eu estou aqui. Só estou me vendo aqui daqui para baixo, mas o meu rosto, eu só me vejo quando eu olho no espelho. Então eu vou saber como eu estou, né? Geralmente quando a gente se arruma para sair, a gente se dá uma olhada no espelho para ver se está tudo ok. Mas a palavra nos traz o seguinte, né? A palavra de Deus, que o homem que lê a palavra de Deus e não pratica é semelhante a esta pessoa que se olha no espelho e logo depois se esquece como é o seu rosto, né? Então, não adianta a gente ler, né? Essa palavra é para mim e para você nesta manhã. Eu não estou transmitindo aqui só para quem vai ver ou ouvir, mas já está falando comigo, porque a palavra do Senhor é como espada de dois gumes. Ela corta para cá, para depois cortar lá. Quando nós lemos a palavra de Deus, já estamos, né? Deus já está falando conosco, já está falando comigo, né? Que nós temos que ser cumpridor da palavra de Deus e não somente ouvintes, né? A palavra do Senhor fala assim: quando ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Então, quando nós lemos e transmitimos, é a voz de Deus, é a palavra de Deus. Eu sou apenas um instrumento, né? As pessoas que ministram a palavra de Deus é apenas um instrumento na mão de Deus para transmitir. Mas nós temos que entender que a palavra de Deus é Deus nos ensinando, nos exortando. Ele usou ali os discípulos, os profetas, né, para escrever a palavra dele, né, o apóstolo Paulo, o apóstolo Tiago, né, João, né, e Paulo escreveu várias cartas, né, aos filipenses, aos coríntios, para poder exortar acerca de como nós devemos, né? Naquela época era para aquele povo lá. Aí tem pessoas que falam assim: mas a Bíblia foi escrita há milhões de anos atrás, foi para aquele povo, foi para aquela época. Eu já ouvi muitas pessoas falarem isso. Mas Deus diz, né, que céus e terra passarão. Jesus deixou escrito: céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, é a boca de Deus falando na terra, é nos exortando acerca de não pecar diante da ira. Se nós estamos irados, vamos fechar a boca, né? Tem pessoas que até falam assim: conte de 1 até 10, ou enche a boca de água, respira e deixa para responder depois. Para a gente, já aconteceu, quantas vezes já aconteceu comigo, eu vejo algo que está me ferindo ou está denigrindo a minha imagem, eu não consigo, né, ficar calada, eu já quero responder, e no momento que você vai respondendo no momento da ira, você começa a falar aquilo que está no impulso, né? E nós precisamos refrear nossa língua, nossas atitudes, nossas emoções. E se está difícil, vamos pedir ao Senhor, né? Nós temos uma história hoje, né? Eu chamo de ilustração, né? Mas é uma história que realmente é uma história verídica, aconteceu, que tem por título Como Estou Dirigindo. O versículo-chave de hoje, né, nos fala assim: estejam todos prontos para ouvir,
mas não se apressem em falar, nem se irá. Furioso, gritei quando um caminhão cortou a minha frente. Então vinha um número de telefone e a mensagem: como estou dirigindo? Liguei do meu celular e uma mulher me atendeu perguntando o motivo do contato. Despejei toda a minha frustração e ela anotou a placa do caminhão. Então ela disse com a voz desanimada: sabe, o senhor também pode ligar para registrar elogios e um bom motorista. A voz cansada da atendente imediatamente feriu minha arrogante presunção. Senti-me totalmente constrangido em meu zelo por justiça. Não parei para refletir sobre como o meu tom rude poderia afetar aquela mulher no seu trabalho já difícil. A desconexão entre a minha fé e o futuro que produziu foi devastadora. O livro de Tiago aborda sobre a lacuna que há entre nossas ações e nossas condições. Entendam isto, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina, né? Quando nós falamos, Deus se cala. Mas quando nós calamos, Deus, ele fala por nós. Ele age com justiça. Se você quer a justiça de Deus sobre a sua vida, sobre algo que aconteceu, né, ou que está acontecendo, se cale. E só deixa na mão do Senhor, que ele vai responder por você. E a forma que Deus vai responder é uma forma tão boa, né? Eu sempre costumo, né, falar e sei que quando a gente deixa Deus agir, ele age de uma forma que ele vai agir com justiça e nós não temos nada a ver com isso. Nós não temos culpa, não carregamos culpa e não vamos ficar frustrados, porque quando a gente deixa Deus falar, ele age por nós. Né? Depois o autor complementa: não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-se em prática. Né? Então nós não temos só que ouvir, mas pôr em prática a palavra de Deus. Nenhum de nós é perfeito. Às vezes nossa direção na vida precisa de ajustes que se iniciam pela confissão e pedidos de socorro a Deus, confiando que ele vai continuar aperfeiçoando os detalhes do nosso caráter. Então vamos pedir ao Senhor para forjar o nosso caráter, né? Moldar o nosso caráter, controlar as nossas emoções. Vamos pedir a ajuda divina. Amém? Tem duas perguntas que falam assim: por que as palavras apressadas e raivosas podem gerar problemas? De que maneira você pode colocar a sua fé em prática? Cada um medite nessas perguntas. Oremos. Pai, às vezes a nossa raiva se sobressai e digo palavras duras. Ajuda-nos a mudar nesta área. Amém. Graças a Deus. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus e que hoje o Senhor venha nos ajudar a ter uma mudança nessa área da nossa vida, em nome de Jesus. Tenham todos um dia de bênção, uma semana de vitória.